E eis que o vídeo de hoje vai ser sobre Nietzsche e a sua relação com o idealismo alemão e filósofos como Hegel, né? Então, de certa maneira, né, existe um artigo aqui do GEN, Grupo de Estudos Nietzsche, né, sobre Nietzsche e o idealismo alemão, do Bonatini, né, especialista em Hegel, e também estudioso de Nietzsche, né, que vai fazer esse comparativo. Né? Primeiramente, ele vai dizer que essa relação, essa ambientação aí, no qual Nietzsche se encontra em detrimento do idealismo alemão, personagens e estudos a partir de figuras como Rodelin, Hegel, Kant, né? Essa noção, essa influência que Nietzsche tem, justamente pelo seu contexto, não só cultural, né, mas um contexto de desenvolvimento a partir da filosofia de sua época, que vai reverberar ali na filosofia de sua época. Existe também um compartilhamento teórico, né, de algumas pretensões, inclusive entre filósofos como Hegel, né, e o próprio Nietzsche. Uma dessas questões é justamente a superação do dualismo, né? Cada um por suas vias, cada um por suas pretensões, mas que criam alguns enraizamentos de influência que estão perpetrados ali nos vossos períodos, né? Então eu vou elencar algumas questões aqui, né, sobre essa relação, essa suposta relação absurda entre Nietzsche, Hegel e idealismo alemão, né, que não é tão absurda assim palavras do próprio Bonatini, né, que isso só pode ser surpresa para quem é iniciado na filosofia ou iniciado ou está se iniciando no estudo sobre Nietzsche, né, o que eu tendo a concordar com ele. Mas aqui eu vou elencar alguns trechos desse artigo do grupo de estudos Nietzsche, porque eu acho muito interessante, né, para tratar de certa maneira, porque não há muitos trabalhos sobre essa relação, essa possível relação, esse diálogo entre Nietzsche e Hegel, que à primeira vista parecem muito antagônicos, né, principalmente se você for se ater às visões mais ortodoxas de hegelianos e alguns estudiosos de Nietzsche, né, que para nossa sorte não são a maioria. Então, segundo Bonatini, o Hegel, na Juventude de Nietzsche, fala por si só através de alguns textos e cartas, né? E mesmo através de alguns comentadores. Sobre essa sua relação com autores como Kant, Fichte, Fichte e Jacob, ademais existe farta documentação. Não se trataria, portanto, de qualquer novidade, a não ser para aqueles que começam a estudar filosofia, como já tinha falado, né? Em particular, aqueles que se iniciam na leitura de Nietzsche. É para eles que essas linhas se destinam. Trata-se de elucidar a proveniência e o contexto do que se nutriam algumas de suas preocupações a partir de alguns fragmentos e notas publicadas póstumamente. Nas cartas sobre a filosofia de Spinoza e em alguns outros escritos, Jacob, um amigo de Goethe, acusara Spinoza de niilista e Kant de espinosista. Niilista que significava sobretudo aquele que teria reduzido tudo à razão, tendo por resultado uma pura forma e nada de conteúdo, sem deixar lugar algum para qualquer crença moral e religiosa substantiva. Ou seja, pela razão nada poderia ser alcançado, né, de realmente relevante, segundo Jacob. Nesse sentido, era curioso o que Jacob imputava a Kant, ao contrário do que muitos, inclusive o próprio Nietzsche, lhe atribuíam. E todavia é através de Jacob que a literatura russa chega ao primeiro uso moderno do termo, que Nietzsche herda e usa na forma que todos conhecem. Então esse niilismo em filosofia tem dois modelos, né, que servem de contraponto ao jovem e não tão jovem Nietzsche: o idealismo transcendental de Kant e o racionalismo absoluto de Hegel. Então, se a gente for tomar de pano de fundo a tradição cristã moderna contida ali em Kant, né, protestante, vamos fornecer o exemplo de tudo que Nietzsche critica. Assim, por exemplo, no fragmento de 1880, Nietzsche refere-se a um aspecto essencial da modernidade que jamais poderia ser entendido senão a partir de Kant.
a saber da sua tese que nosso conhecimento não é uma verdade acerca da natureza intrínseca das coisas, da realidade tal como é em si mesma. A novidade de nossa posição atual em filosofia é uma convicção que nenhuma época teve antes, que não possuímos a verdade. Todos os homens de outrora possuíam a verdade, mesmo os céticos. A verdade, porém, era de certo modo pensada como a mais pura realidade, como um discurso que revelava a essência das coisas, sobretudo no platonismo e no racionalismo continental, que estão na base da filosofia clássica alemã. Então, Nietzsche, nesse sentido aqui, se arrisca a dizer que mesmo os céticos possuem a verdade, uma crítica bastante usual ao ceticismo. Afinal, quem negasse a possibilidade de um conhecimento verdadeiro intrínseco da natureza das coisas precisaria supor que tem razão ao dizer isso, que deve ser suposto de algum modo como sendo verdadeiro, até que o kantismo mostrasse o contrário e Nietzsche, depois de Hegel, viesse para corrigi-lo, para radicalizá-lo. Em outro fragmento, do meio ano, se considera absurdo como causas determinantes da ação, tal como Kant, para quem somos livres apenas na medida em que exercemos uma certa causalidade da razão. Ou seja, o que nós sabemos de causa e efeito, essa é a crítica de Nietzsche, né? O conhecimento não conhece a verdade, nada sabemos de causas e efeitos, nada podemos dizer sobre a suposta liberdade de nosso arbítrio. O tom lembra claramente as invectivas de Hegel. Que conhecimento é esse? Que não conhece senão aparências. De que causalidade falamos, se não se refere à experiência, à da experiência? Que liberdade seria a suposta causalidade da razão, se não algo meramente subjetivo? Então, como Hegel, Nietzsche está chegando aqui no ponto que queria comentar, né? Critica o dualismo moderno, sobretudo o kantiano, mas de uma maneira que engolfa também o discurso de Hegel. Objeto e sujeito, oposição errônea. Não um ponto de partida para o pensamento, deixando-nos seduzir pela linguagem. Referência aqui a Nietzsche. Não somente Kant, mas também Hegel, ao colocar o problema em termos do dualismo sujeito-objeto, ainda aqui para criticá-lo. Afinal, ambos cometeram o mesmo pecado, sucumbir ao feitiço das palavras. Ou seja, o eu, o sujeito, etc., seria uma mera hipótese auxiliar em vista da possibilidade de pensar o mundo, que nem a matéria e os átomos, mas não um sujeito transcendental, nem muito menos absoluto. Ou seja, o que é que Nietzsche, qual é a relação que se pressupõe aqui entre a crítica que Hegel faz a Kant e onde é que Nietzsche se localiza aqui? É justamente a pressuposição de haver um sujeito que delega essa relação entre o sujeito e o objeto, mesmo que a pretensão de Hegel seja uma superação desse dualismo, né, dessa dicotomia, assim como foi a de Kant também. Só que Hegel vai criticar, né, vai de certa maneira criticar Kant, entendendo que Kant não conseguiu superar essa relação do sujeito-objeto, e aí vai tender para um diagnóstico da perspectiva do sujeito absoluto como proposta de superação desse dualismo. Só que Nietzsche entende, a partir dessa relação entre Hegel e Kant, que o próprio Hegel está circunscrito na pressuposição de que há um sujeito. E como sabemos, Nietzsche é crítico dessa ideia do sujeito enquanto personificação de uma determinada individualidade. Ou seja, em uma das suas citações mais famosas, né, ele fala de negar o egoísmo assim como o altruísmo, certo? Porque o altruísmo seria afirmar outras individualidades, assim como o egoísmo, né? Então, sentir de maneira cósmica, né? Seria sentir esse conjunto de forças que constitui tudo aquilo que se pode entender como vida, né? Enfim. Então, sobre Kant, por vezes Nietzsche afirma ou se manifesta através de uma postura ambígua, como neste irônico elogio, citando Nietzsche. Kant, um espírito refinado, uma alma pedante. Pedante pode-se-ia traduzir, mas refinado, nada vulgar, mas antes sofisticado. Qual o problema então de Kant se ele é refinado? A falta de consciência histórica, de devir, a crença numa razão imutável, ou seja, a histórica. Assim, por exemplo, em outro fragmento ele acrescenta: o que nos separa de Kant como de Platão e Leibniz é que acreditamos somente no devir, mesmo no plano espiritual. Somos inteiramente históricos. O que falta a Kant, no entanto, é aquilo que parece sobrar em Hegel. A negação do dualismo e a afirmação do devir conduz, afinal de contas, à descoberta da história. Ora, não se engane, diz aqui o Bonatini. O leitor, apesar das dívidas,
Nietzsche não está satisfeito nem com o kantismo, nem com o hegelianismo. Então, nesse sentido, tratar-se-ia de tanto negar a moral cristã e o niilismo do pedante chinês de Königsberg, ou seja, Kant. Então, só a teoria de conhecimento não só se pode esquecer que Nietzsche estuda, ensina e escreve não somente em plena vigência e decadência do hegelianismo, deixando bem claro, mas também nos primórdios do neocantismo. Não se pode esquecer que Nietzsche reformula um conceito central do kantismo a partir de Hegel e de Heráclito. Contra a palavra Erscheinungen, ou seja, fenômenos, aparições ou aparecimentos. Nos diz um fragmento de 1865, a aparência, Schein, como eu entendo, é a única e efetiva realidade das coisas. Eu considero a aparência como realidade, não as opõe, citando Nietzsche. Como os metafísicos, o que o afasta de Kant, todavia afasta-o também de Hegel. O nome mais preciso para essa realidade seria a vontade de potência, que, como sabemos, é um projeto que Nietzsche institui a partir de um determinado momento e abandona, e posteriormente vai se debruçar sobre uma noção de teoria das forças, né? Então, de certo, o devir não implica em uma realização da ideia absoluta. Nietzsche dirá antes que o único acesso a essa realidade não poderá ser moral, racional, mas estético. Não no sentido de uma percepção sensorial, como na crítica da razão pura, né? Mas antes no sentido inaugurado pela reflexão estética, ainda perceptível nas entrelinhas de uma crítica, de uma percepção e avaliação da essência da beleza. Pois nosso intelecto, nossa vontade e igualmente nossas sensações dependem de nossas estimativas de valor. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? E quando fala de essência desse senso estético, ele está falando de uma certa manifestação estética a partir de um sentido que é instituído a partir da relação do indivíduo com a afirmação da vida enquanto pressuposição estética, enquanto uma afirmação que se dá a partir de uma consciência dessa inacessibilidade da verdade ou dos fundamentos ahistóricos, como pretendia Kant, ou a partir de um fundamento histórico, como pretendia Hegel, mas manifestado a partir de um determinado movimento necessário que intui uma determinada expressividade do absoluto, né? Então, o que Nietzsche diz aqui é que, apesar de haver essa discussão e, de certa maneira, essa ambientação aqui a partir das reflexões principais do idealismo alemão, a partir desse artigo, Nietzsche ainda mantém um posicionamento antagônico, apesar de estar ambientado nessa cultura, nessa localização do idealismo alemão, e por muitas vezes convergindo em algumas pretensões de superações, como por exemplo nós vimos aqui, a partir do diálogo com Devir, que vai estar contido também numa influência hegeliana de certa forma, a partir de assumir Heráclito como uma figura importante na figura hegeliana, só que em outro sentido, como Nietzsche também assume. Só que há discordâncias, né, como já foi citado, né, no sentido de Kant se pretender com essa cognição ahistórica, né, essa cognição que já está dada a partir de um modo de perceber o mundo que já está circunscrito em determinados parâmetros e categorias, né? Assim como Hegel se pretende instituir uma verossimilhança desses parâmetros históricos a partir de uma constituição de um absoluto, por um vislumbre desse absoluto, como algo supostamente que poderia não necessariamente abarcar um imutável, mas se dá em determinados parâmetros de uma noção que está ligada a uma noção de uma vontade de sistema, né? Então aí estaria o afastamento. Então Nietzsche entende que toda representação sistemática, por mais filosófica que se pretenda, é uma vontade de sistema, e por mais estética que possa parecer, na verdade se coloca como engodo, enquanto que se coloca como pretensões de verdade, né? Então, a descrição do mundo nesse sentido não se pode dar por uma noção essencial, né? E quando ele fala de essência aqui, ele fala essência de uma percepção estética para aquele que percebe, né? Ou seja, não enquanto uma noção de indivíduo, mas se pode dar a partir de uma perspectiva de uma pressuposição estética representativa, né? A partir disso que nós entendemos como um particular, mas não assim assumindo esse indivíduo como algo necessariamente constituído como uma individualidade, mas sim como uma representação estética de se colocar perante o mundo. É mais ou menos isso que eu queria colocar agora, e posteriormente eu vou retomar esse artigo, né?
Então, obrigado aí. Dá o like, compartilha o vídeo. Vai ter continuação. E esse vídeo foi mais para fazer um comentário, para não deixar em branco, já que essa semana só gravei um vídeo. Mas enfim, obrigado, valeu e até a próxima.